Ainda sobre AspectJ, vamos ver, além de ponto de corte e ponto de junção, o conceito de adendo, que, como eu já tinha dito antes, é como se fosse um método de AspectJ, o que dá comportamento aos aspectos. Então o adendo ele especifica o código que vai ser executado quando um determinado ponto de junção for atingido. Então, se eu definir que o meu ponto de junção é a chamada ao método creditar, então o que vai ser executado ao chamar o método creditar? Quem vai definir o que vai ser executado é o adendo. Então o adendo é o comportamento do aspecto. O adendo tem 3 tipos principalmente: o tipo antes, o tipo depois e o tipo antes e depois, que é o chamado around. E quer dizer, ao chamar, antes de chamar o método, eu quero fazer isso. Então antes de chamar acreditar, eu vou logar. Então eu uso o tipo antes, que é o before. Após a chamada do método acreditar, eu quero fazer isso. Então é o tipo after. E antes e depois é o tipo around, que eu faço alguma coisa antes e faço alguma coisa depois. Essa é uma forma de você ser mais preciso no seu código do aspecto. Então você diz se é antes daquele ponto de junção, se é depois daquele ponto de junção, ou se é antes e depois around, em volta daquele ponto de junção. Vamos ver exemplos do tipo after. O tipo before eu não vou dar exemplos não, porque ele é mais simples até do que o after. O after que é um pouco mais complicado, porque o after depende um pouco da execução do meu método, por exemplo. O que é o meu ponto de junção? O ponto de junção, vamos supor que seja chamado ao método creditar. E aí, o método creditar ele concluiu com sucesso ou não? Para quem conhece Java aí, sabe que o método pode não concluir com sucesso, pode lançar uma exceção, que é o mecanismo de tratamento de exceção de Java, que é o try, catch, throws, etc. Então você pode chamar o método creditar, não quer dizer que você vai fazer o método creditar. Pode ser que lá no meio do método creditar ele lança uma exceção e o método nunca termina. Então a AspectJ prevê isso nos adendos do tipo after. Então quando você usa after, quer dizer, após a chamada daquele método, se você escrever da forma que está no slide aí, after esse join point aqui, esse ponto de junção que é o método creditar na classe conta, você escrever dessa forma, não importa se ele vai lançar a exceção ou não. De qualquer forma, você vai escrever na tela, no caso, system.out.println, ocorreu um crédito. A sintaxe aqui é bem parecida com a sintaxe de método. Então, você tem aqui um par de parâmetros, de chaves, e aqui dentro você tem comandos Java, qualquer comando Java que você quiser, você pode escrever no corpo do adendo, que é parecido com o corpo de um método. A assinatura é um pouco diferente, porque ele tem a palavra reservada after, a reservada de AspectJ, para dizer que é após o ponto de junção, e depois tem a assinatura do ponto de junção. Aqui no caso eu usei o identificador, mas poderia ter colocado call, asterisco, conta, asterisco, ponto creditar, parênteses, double, ponto vírgula. Então poderia ter escrito a expressão do ponto de corte aqui no lugar do log crédito, mas tipicamente você nomeia o ponto de junção. Então aqui no caso nomeia como log crédito, e aí usa o identificador como foi usado aqui. A sintaxe não é muito complicada nesse ponto não. A sintaxe de ponto de junção, ponto de corte, para nomear pontos de junções, é um pouco mais complicado, mas a sintaxe do adendo é simples. After, palavra reservada de AspectJ, e eu vou logar toda vez que for feita uma chamada ao método creditar. Aí o problema é, e se retornar uma exceção? Vou continuar escrevendo ocorrer um crédito? Sim, nesse código que eu vou escrever ocorrer um crédito na tela, independente se lançou ou não a exceção. Mas se você quer separar as duas coisas, a AspectJ te permite separar, que é o after return e o after throw. Então, para quem não conhece os mecanismos de tratamento de exceção de Java, talvez fique um pouco complicado isso aqui, mas em resumo seria: o método pode retornar normal, quer dizer, executou e concluiu com sucesso, ou o método pode retornar excepcional, quer dizer, tentou executar e lançou a exceção. Então, se você quer capturar o comportamento normal do método, você usa after return. After return, duas palavras reservadas de AspectJ. Se você quer capturar o comportamento excepcional do método, você coloca after throw. Quer dizer, eu só vou interceptar o método se ele lançar a exceção. Isso é importante, por exemplo, se você estiver implementando um interesse transversal que faz tratamento de erro. Então, para fazer o tratamento de erro, você tem que capturar os erros. Então, você pode capturar com after throw, inclusive você pode capturar a exceção que foi lançada. Vamos dar exemplos aqui de como ficaria isso, então, no caso do debitar. Então, ponto de corte aí não tem novidade. Ponto de corte chama débitos e é chamadas ao método debitar na classe conta, não importa os parâmetros, não importa o tipo de retorno. E aí eu quero capturar se o método executou com sucesso, então eu coloco after return, e se ele executou com sucesso, eu escrevo
no caso aí na tela, no console, débito deu certo. Se eu quero capturar as exceções, eu coloco after throwing, o mesmo ponto de corte, e aí se por um acaso ao executar o método debitar foi lançada uma exceção não capturada, então eu capturei com o aspecto after throwing e aí digo o débito deu errado. Quer dizer, tem uns dois conjuntos aí mutuamente exclusivos. Ou o método executa com sucesso e quem captura é o after return, ou o método lança uma exceção e quem captura é o after throwing. Se você colocasse só after, você iria capturar as duas situações, tanto o método executado com sucesso quanto o método executado com exceção. Você capturar um determinado ponto do seu código é bom, mas não é suficiente em muitas situações. Porque, por exemplo, você quer saber qual que era a conta que foi feito o débito, qual que é o valor do débito que foi feito naquela conta. Se foi feita uma transferência, qual que era a conta de origem, qual que era a conta de destino. Então você quer capturar informações daquele ponto do código. Então isso é chamado de contexto do sistema. Então você quer interceptar aquele ponto do código, mas você também quer saber coisas que estavam ocorrendo naquele momento. Então você consegue capturar com AspectJ o chamado capturar informação de contexto com várias formas. Eu vou dizer três aqui, três mais comuns, que é, por exemplo, pegar os argumentos de um determinado método. Então você usa a palavra reservada args, que eu vou interceptar o método e, além disso, eu vou pegar quais são os parâmetros que foram passados para aquele método. Por exemplo, ao chamar o método debitar, qual que é o valor que foi passado para o método debitar, qual que é o parâmetro que foi passado para o método debitar. Então pego isso com a palavra reservada args de AspectJ. O target é pegar o objeto propriamente dito. Então foi chamado o método debitar na classe conta, com o target eu pego esse objeto conta, e com isso eu consigo chamar métodos de conta, consigo fazer mais coisas com conta, acessar atributos de conta. Então você captura o objeto com target e captura o objeto que chamou com this. Isso é típico do call. Então o call tem o que chamou e o que foi chamado. O que chamou você captura com this, o que foi chamado você captura com target. E os argumentos do método você captura com args. Então você consegue pegar informações de contexto. Vamos ver exemplo de código AspectJ aqui de como que ficaria isso, já que foi chamado acreditar na classe conta. Então eu quero capturar esse objeto conta. Então eu uso a palavra reservada target e aí eu dou um nome para esse objeto. No caso eu nomeei como C, um identificador qualquer, poder chamar de conta, poder chamar do que quiser. Então, nós que mudou um pouco o meu ponto de corte aí. Então, de novo eu tenho point cut, que é para reservar da AspectJ, log credit, que é o identificador que eu usei para o meu ponto de corte. Tem call e assinatura do método que eu estou interceptando, acreditar na classe conta, que tem um parâmetro double, tipo de retorno não importa. Além disso, estou pegando o argumento. Então, eu uso o II comercial aí, o 2i comercial, quer dizer, além de eu capturar aquele ponto, interceptar aquele ponto, eu quero saber qual que é o objeto que estava sendo chamado. Eu pego o objeto conta através da palavra reservada target de AspectJ. Então, a conta que recebeu a chamada do método acreditar. E aí no meu adendo aqui eu consigo acessar esse objeto. Então a sintaxe parece um pouco verbosa a princípio, porque você captura que o objeto conta, aí você tem que passar ele como parâmetro aqui para a assinatura do ponto de corte. E aí a device aqui para dentro ter acesso a esse objeto, eu tenho que colocar de novo aqui o objeto e de novo aqui dizendo que ele é do tipo conta. Eu posso, por exemplo, fazer cache. Vamos supor que aqui eu capturo um conta especial que estende conta e depois eu transformo ele em conta. Então, mesma regra de Java, chamar de método, eu posso chamar com um tipo mais específico se ele recebe um parâmetro mais geral. Então aqui eu faço de novo a assinatura de conta, dizendo que C é do tipo conta, que foi capturado aqui pelo meu ponto de corte. E eu posso fazer chamadas ao objeto C. Então, C é do tipo conta, eu posso chamar, por exemplo, getNumero. Se o objeto conta tem esse método, está ok. Então eu posso chamar qualquer método público, obviamente a visibilidade de Java se mantém. Então eu posso chamar qualquer método que seja visível para o meu aspecto. Se tiver no mesmo pacote, por exemplo, qualquer método que seja público ou protected, ou visibilidade default. Os métodos privados eu não tenho acesso, o aspecto não tem acesso. Então nesse caso aqui ele acessou o método getNumero para dizer a conta que está sendo feito o crédito é a conta 1234, por exemplo. Então tem acesso ao número da conta através do objeto conta que foi capturado. Um outro exemplo aqui, capturando agora os argumentos do método,
Então, de novo, eu capturei o objeto que foi chamado com target, mas também capturei os argumentos que foram passados para o método. Então, capturei os argumentos através da palavra reservada args de aspect-j. O i comercial para poder agrupar. Capturei o ponto de corte, capturei o objeto chamado e também capturei o argumento que foi passado para aquele método. Então, o args aqui é para capturar o argumento. Aí a assinatura padrão, tem que colocar o double v aqui, porque o v é do tipo double, já que a assinatura do método acreditar é parâmetro double. Então, double tem que ter o mesmo tipo, um subtipo desse daqui. Então v é double, aí ele foi capturado, foi passado aqui para o adendo, coloquei de novo a assinatura aqui para dizer que ele é double, e aí eu consigo agora no meu código do adendo escrever mais coisas. Consigo dizer que ocorreu um crédito, além disso o crédito ocorreu na conta tal, porque eu capturei o objeto que foi chamado, e além disso eu consigo dizer que o valor que foi creditado é tal, R$20, por exemplo, porque eu capturei o parâmetro do método que foi chamado. Eu consigo capturar a informação de contexto, essa que é a ideia. Você captura aquele ponto e também a informação que estava ocorrendo naquele ponto. O parâmetro, o objeto chamado e o objeto que fez a chamada através do this. Não tem no meu exemplo, mas é possível você capturar o objeto que fez a chamada também. Até aqui tudo do tipo advice, o adendo do tipo after, o adendo do tipo around, que é o antes e depois, é um pouco diferente, porque você pode fazer coisas antes e coisas depois. Então a parte aqui do ponto de corte não muda, né? Então capturei chamados ao método debitar na classe conta, tal, capturei o objeto que foi chamado, capturei o argumento que foi passado para o método debitar, e agora eu vou, em vez de ser um after, vai ser um do tipo around. O tipo around ele tem tipo de retorno, já que ele é antes e depois, ele pode retornar a mesma coisa que o método retornar. E aí eu posso fazer coisas antes. Aqui no caso, o que eu estou fazendo antes? Estou testando se o saldo é suficiente para fazer o débito. Então se v, que é o valor que eu vou debitar, né? Foi pegado aqui como argumento do método. Se o v é maior do que o saldo, se for maior quer dizer que eu não tenho saldo suficiente. Então eu escrevo na tela sem saldo, não consigo fazer o débito. Caso contrário, então tem um else aqui, proceed, palavra reservada de aspect-j para o caso do around, quer dizer, nesse caso você pode proceder com a chamada do método. Então proceed quer dizer, continua o que você estava fazendo antes. Então ele interceptou a chamada debitar. Então quer dizer, ao chamar o método debitar, parou a execução do objeto, da classe, e passou a execução para o aspecto. O aspecto fez isso aqui e ele decidiu se vai ou não chamar aquele método. Então procede aqui, continua, pode chamar o método. Caso contrário, a chamada ia ser pulada, vamos dizer assim. Então o aspecto ele tem o poder de fazer coisas antes, depois ele pode mandar proceder com aquela chamada e ele pode fazer coisas depois. Eu posso ter código aqui depois do proceed, no meu exemplo não tem, mas eu posso fazer coisas antes e coisas depois. Nesse caso tem código antes, eu posso escrever código depois, e se eu não colocar o proceed, o método debitar nunca vai ser executado. O aspecto decide se vai ser executado ou não, e decide com a palavra reservada proceed, que substitui o método debitar. Um exemplo completo de aspecto aqui, só para ver como que as coisas ficam no arquivo. Então o arquivo parece um pouco um arquivo Java. Então você tem o public, só que em vez de você colocar public class, você tem public aspect. Então aspect é para reservar de aspect-j para você dizer que aquilo não é uma classe, é um aspecto. Aí você dá o nome que você quiser, nesse caso aqui eu chamei de log contas, e aí dentro do aspecto você pode escrever ponto de corte, tenho dois exemplos aqui que eu já tinha dado antes, adendos, tenho dois exemplos aqui que eu já tinha dado antes também. Os dois after, o after normal e o after return. Além disso, dentro de um aspecto eu posso ter atributo, posso ter métodos também. Qualquer código que você escreve numa classe Java, você pode também escrever no aspecto. Aspecto não tem construtor, então construtor é uma coisa que você não coloca no aspecto. Essa parte aí de adendos também é a mesma literatura. Livro Aspect-J in Action do Haddad, que explica a sintaxe de Aspect-J. O exemplo eu estou usando esse mini curso do Sérgio Soares de 2010.